Olá pessoal, vamos lá, mais uma live para a gente falar um pouquinho de como que o ambiente interfere na nossa vida e consequentemente isso reflete aonde? Na nossa comunicação. Então tudo tem um porquê e nós, como fala o Ciampa, né? Eu gosto de trazer alguns autores com os quais eu trabalhei e ainda trabalho, para que a gente possa até fundamentar, porque tudo isso é pesquisa, tudo isso são informações, são dados que nós trazemos aqui, que eu trago aqui, que nos dá embasamento para que a gente possa o quê? Fundamentar realmente tudo que nós estamos dizendo. Então não é um achismo, é sim de acordo com estudos, de acordo com pesquisas realizadas, e nós temos esse entendimento hoje em dia. Então, como Ciampa fala, nós sequer o nome nós escolhemos. Então, quem escolhe o nosso nome? Nosso pai, nossos pais normalmente escolhem os nossos nomes e eles têm um porquê de escolher esse nome, às vezes é para homenagear alguém, enfim. Mas, como a gente percebe, nossas atitudes vão se formando aonde? No ambiente. Então, o ambiente interfere sim. Então, a escolha do seu nome, a escola que você vai estudar, as pessoas que estão passando informações ali naquele momento para você, porque você vem, é como se fosse uma folha de sulfite em branco, e você começa a escrever sua história, e é claro que nesse momento a sua família acaba interferindo diretamente em muitas das coisas que você hoje tem, hoje você faz. Então você fala, mas faz tanto tempo, Sandra, faz tanto tempo, eu nasci, enfim, será que ainda assim a minha família impacta de forma positiva ou negativa? Sim. Então, a nossa construção como ser humano, a nossa identidade, ela é construída no ambiente onde nós vivemos. O primeiro ambiente que nós temos é a nossa casa. Então, dentro de casa, os costumes, os hábitos da sua família são passados para você, e ali você já começa a ter noção do que é certo, do que é errado, do que pode, o que não pode. Então, nesse contexto, você vai vendo, isso pode, isso não pode. É algo bom, sim, porque nós começamos a ter uma base, a nossa família começa a nos mostrar o que é o mundo, e nesse contexto a gente vai construindo as nossas atitudes e a nossa identidade. O problema é quando tem muito julgamento, e nós aprendemos a julgar logo ali na nossa casa. A família é culpada? Não, é porque eles também vieram com essas tradições, com esses costumes, e vão nos passando, é passado de geração para geração. Então, muito do que você tem hoje em dia, a forma de como você olha o mundo, a forma de como você julga os outros, o seu ponto de vista, vem muito dessa questão que nós temos com a nossa família, sim, porque ali é o nosso primeiro ambiente, é onde nós temos o nosso primeiro contato, e ali nós vamos formando toda essa nossa identidade. Então, se você tem uma família que ela critica muito, que ela julga demais, isso não pode, que coisa feia, começa a te comparar demais, são crenças que vão sendo colocadas ali, ora positiva, ora negativa, mas isso impacta na forma de como você vai ver o mundo, porque cada um vem de uma tradição, cada um vem de uma casa. Por mais que nós moramos aqui no Brasil, cada um traz, né, não só na genética, mas culturalmente, traz as suas tradições e costumes que são passados de pai para filho, de geração para geração, e esse comportamento nós vamos levando para a nossa vida. Tem algumas coisas que fala, poxa, eu não gosto muito disso, eu não sou assim. Você pode dizer, eu não sou assim, mas no seu inconsciente está, e muitas vezes nós bloqueamos a comunicação. Por quê? Porque tem aquela trava que está inconsciente. Alguém disse para você no passado, isso não é muito legal. Você vai dizer, mas tranquilo, não tem problema nenhum. Mas inconscientemente aciona um botãozinho ali, um gatilho, e você acaba se comportando em relação àquela pessoa da forma que você fala, poxa, mas por que eu fiz isso? Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente nem imagina, fala, poxa, mas eu não penso dessa forma, mas está no seu inconsciente, que foi trazido ali da sua família, enfim, ou as pessoas com as quais você convive. Porque existem duas formas que nós podemos aprender. A primeira por exemplo, vocês estão aqui, né? Tem a Jamile, o Marcos, o senhor Fagundes, todos estão aqui, e eu dando essa live, né, uma pequena palestra,
aonde vocês vão aprender algumas coisas. Então, vocês entraram na palestra, vão escutar e vão aprender algumas coisas. Ok, essa é uma forma ativa que vocês têm de aprender, mas tem a passiva. Qualquer lugar que você esteja, por mais que você, por exemplo, está em uma sala de aula, nessa sala de aula você está focando no professor porque você quer adquirir o aprendizado, mas o seu cérebro, ele está captando tudo à sua volta. Então, tudo ele está observando. Isso é um aprendizado de uma forma passiva. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, você como pai, você como mãe, aparentemente pode parecer que está tudo normal ali, mas o seu filho ele está observando tudo. Ele está vendo a sua fala, por exemplo, a sua fala é da sua esposa. Mas ao mesmo tempo ele está observando tudo, o seu cérebro está captando tudo. E isso vai para o inconsciente, ou seja, ele também está aprendendo isso através dos nossos neurônios espelho. Ou seja, ele vai vendo, vai aprendendo através do exemplo. Então, muitas vezes a pessoa fala algo, porém ela não age daquela forma. Então, você pode falar o quanto você quiser. O seu filho, ele vai o quê? Ele vai seguir o exemplo, literalmente. Por quê? Porque o hormônio espelho, ele vai ditar essa ordem. Então, muitas vezes fala, poxa, mas eu nunca falei nada para essa criança. Mas ali no ambiente familiar ou fora, o que vai acontecer? Ele está observando tudo, ele está captando tudo. E isso faz com que ele tome algumas ações devido a essa atitude que foi se formando aí no decorrer da sua construção, quanto ser humano, quanto identidade que ele vai criando aí. Então, o ambiente faz sim parte do nosso dia a dia, como na antropologia nós dizemos, nós somos fruto do meio sim, e nós temos que tomar o devido cuidado, porque tudo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, o que está à volta, por mais que eu esteja focado em determinada coisa, o que está no ambiente ele interfere também, porque nós temos a questão dos nossos neurônios espelhos, que eles acabam captando toda essa informação e eles vão trabalhando sim com você nesse sentido. Por exemplo, se você está num ambiente que não por mais que você seja uma pessoa sorridente, feliz, se você entra em um ambiente onde as pessoas começam a reclamar o tempo todo, a discutir o tempo todo, quando você menos percebe, você está reclamando e você está discutindo também. Eu sempre fui uma pessoa extremamente, acho que até um pouco exagerada, de positiva demais. Para mim sempre vai dar certo, não tem, ou seja, tem problema, mas a gente pode ultrapassar esses problemas. Então eu sempre fui uma pessoa positiva, que eu gostava, ou seja, eu sempre acreditei no outro, eu acho que todo mundo tem potencial, todo mundo tem qualidade e a gente pode desenvolver isso. A partir do momento que eu comecei a frequentar um determinado ambiente, onde essas pessoas, elas reclamavam muito, e aí um dia conversando com um dos meus coordenadores, ele olhou para mim e falou, Sandra, você está reclamando demais. Eu falei, imagina, eu não sou assim. Ele falou, pois é, você não era. Eu acredito que talvez sejam as pessoas com as quais você está conversando, o ambiente que você está frequentando, mas você está reclamando demais. Só faltou ele falar, você tá chata pra caramba, dá pra parar de reclamar, porque você nunca fazia isso, agora por que você tá fazendo? Então percebe como é inconsciente, quando você vê, você tem a noção, não, eu sou uma pessoa que acredita no outro, que é positiva, mas se eu estou nesse ambiente onde as pessoas começam a reclamar o tempo todo, começam a dizer que a coisa não tá boa, que tá ruim, isso impacta diretamente na forma de como você começa a se comunicar. E você começa a trabalhar de uma forma negativa, sem perceber. E a gente tem que tomar muita consciência, por quê? Porque eu preciso estar presente. Quando as pessoas começam a reclamar demais, você vai reclamar, você fala, opa, essa não é a Sandra, por que eu tô reclamando? Tem sentido eu reclamar? Tem motivo para que eu reclame? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso cérebro entra nesse processo. Quando você vê, você já desencadeia coisas que você falava, caramba, mas essa não sou eu. Aí eu parei e pensei, falei, nossa, realmente, eu estou reclamando demais e essa não é a Sandra. Eu não sou assim. Mas o que acontecia? O ambiente estava fazendo com que eu passasse a reclamar também.
e agir de determinada forma, porque quando a gente quer fazer parte de determinado grupo, a gente começa a fazer as mesmas coisas que o outro. Por isso, quando seu pai fala, preste atenção com quem você anda, é nesse sentido. E aí, né, a Silvia Lani também, uma psicóloga, que ela trouxe muito a questão da psicologia, mas para trabalhar a psicologia na América Latina e principalmente no Brasil, de acordo com os costumes, hábitos e tradições do brasileiro e não moldando na questão europeia, porque muitos psicólogos, ainda hoje, infelizmente, eu percebo até isso em sala de aula, quando eu estou dando aula para as turmas de psicologia, eles querem um quadradinho, legal, essa psicologia do europeu, ela cabe aqui, professora? Eu falei, não cabe. Cada um tem um jeito diferente de ser. E mesmo lá na Europa, muitas dessas tidas fórmulas aí como certas não vai encaixar, porque cada um tem um jeito. E cada um vai aprender de acordo com o ambiente que ele está frequentando. Então eu sempre falo, as pessoas falam, São Paulo é muito perigoso. Se você não souber aonde você está indo. Porque tem ambientes e ambientes. Se você começa a frequentar um ambiente que não é muito agradável, você, consequentemente, você vai sofrer as consequências também daquele ambiente. Quando você vê, você está enrolado, você está arrumando confusão de forma desnecessária, quando você vê, está ali gritando também. Uma coisa que eu percebi muito, né, forte esses tempos, é o meu sobrinho, ele aprendeu a dirigir. E eu tô deixando, né, ele aqui em São Paulo, nossa, vai deixar ele dirigir em São Paulo? Vou. Por quê? Porque ele aprendeu a dirigir comigo. Então, assim, tanto o lado bom quanto o lado não tão bom. Então, eu outro dia, observando, eu dei a direção para ele, fiquei ao lado. Aí, quando eu vi ele dirigindo, eu falei, gente, é igualzinho a mim. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, só faça as coisas boas que a tia te ensinou. Essa parte aqui não é tão agradável, que às vezes a gente perde um pouquinho as estribeiras, começa a reclamar de um, de outro. Eu falei, gente, ele reclama igualzinho a mim no trânsito. Eu falei, caramba, olha só. Como essa coisa de o contato com o outro, a forma como nós influenciamos o outro. E se o outro ainda tem você como referência, muito mais. Então, você, pai, mãe, tio, professores, você que tem uma situação ou você vive num ambiente onde você é o líder, as pessoas vão fazer as mesmas coisas que você. Ela tem você como exemplo. Aí eu parei e falei, caramba, eu tenho que me policiar em algumas coisas. E nesse contexto comecei a me observar mais também. Aí ele fazia as coisas e falava, cara, da onde ele tirou isso? De mim. E aí, o que eu faço hoje? Eu me controlo mais, por quê? Porque eu estou sendo um exemplo para ele, eu sou a referência dele. Tanto é que ele dirige igual a mim, e eu dirijo igual o meu irmão. Então, é aquela coisa, né? E os meninos sempre falam, nossa, mulher, tem que ser mulher no trânsito. Aí ele fala, ei, tinha que ser mulher. Ele olha pra mim, menos você, tia. Então, assim, eu falei, para de ser preconceituoso, menino. As mulheradas dirigem muito bem. Tem tanto homem quanto mulheres que não dirigem tão bem, mas a gente não pode generalizar. Percebe o julgamento? Já colocou-se na mente da pessoa que mulher não dirige bem. Então, na primeira oportunidade que aparece, às vezes nem sabe quem está dirigindo, vai falar, deve ser mulher. É um julgamento. Então, nós precisamos parar de julgar, observar o nosso ambiente, como esse ambiente está interferindo no meu dia a dia, se é de forma positiva ou negativa. Porque quando eu aciono, né, os meus neurônios, eu vou criando, desenvolvendo novos caminhos neurais ali, tanto do positivo quanto do negativo. Se tem uma coisa que me deixa assim, não é nem irritada, mas eu fico brava e... no começo ficava brava, né? Agora, hoje não. Hoje eu vou lá e falo, gente, não assiste, né? Essas questões aí, igual tem TV, principalmente a TV aberta, que você chega ali para assistir, gente, daqui a pouco tá espirrando sangue em você. Então, assim, isso não é legal. Não é legal pro seu cérebro, porque ele também, uma vez que você começa a ver aquilo, ele vai entender que aquilo ali é o normal. E lembre, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir a fantasia. Se você estiver assistindo algo na TV, para ele, você está vivenciando aquilo ali. Você fala, não, está lá na TV. Não, para ele isso é normal. Por isso que as pessoas se emocionam, por isso que as pessoas choram quando vêm ver, né, eles estão assistindo um filme, porque o seu cérebro, ele não distingue real de fantasia.
É a mesma coisa, você está assistindo algo lá porque está morrendo e entre N coisas, o seu cérebro vai entrar num processo de defesa, da sua defesa. E ele vai desenvolver o quê? Vai colocar no seu organismo substâncias para sua defesa. E isso fará com que ele deixe de cuidar de você, sua imunidade baixa, como eu já falei inclusive ontem, e aí você começa a ter as doenças, porque ele está em um processo de defesa, luta ou fuga, eu preciso defender essa criatura. Então assim, a gente tem que começar a ficar presente e dizer, opa, não, esse aqui eu não estou, ou seja, em perigo eminente. Claro que a gente também vai atravessar uma rua, você sabe que se o sinal estiver fechado para você, você não vai atravessar, que você será atropelado. Então, a gente precisa começar a trabalhar melhor essa nossa comunicação com o nosso cérebro. Porque você fala, eu morro de medo de falar em público. Ele vai entender que você vai morrer. E ele não quer que você morra, criatura maravilhosa, como eu sempre falo. Então, ele vai entrar no processo de defesa. E ele vai fazer de tudo para te defender. Então, o que vai acontecer? Você vai acionar, né, a questão do medo. Se você tem medo, opa, eu vou morrer. O que ele faz? Ele vai fazer um processo de te defender. Então, a gente tem que começar a ter consciência e falar, opa, não, isso aqui não. Eu tenho medo de falar em público. Por que eu tenho medo de falar em público? Aí você vai colocar as razões e vai colocar as razões logo em seguida porque é interessante você falar em público. Então, você vai criando um novo caminho aí. Você vai criando novos caminhos neurais para que você possa, né, superar aquele medo. Então, a gente precisa tomar esse devido cuidado. O ambiente impacta, sim, e muito, de forma positiva. Eu sempre falo, isso eu sempre falava, e eu aprendi desde pequena. Se você quer crescer, esteja com alguém melhor que você. Ah, mas eu vou abandonar os meus amigos que estão na mesma posição que eu. Não é nesse sentido. Você continua com seus amigos, mas nem sempre o seu amigo tem a mesma profissão que você. Você quer crescer? Essa outra pessoa com quem você está andando, ela tem que estar um passo à frente de você ou mais. Então, eu tenho que me apropriar de coisas e ver coisas de pessoas que estão à minha frente, sim, porque aí eu vou aprender. Se você ficar com pessoas que estão no mesmo patamar que você ou abaixo, o que você vai aprender? É o mais do mesmo. Então, assim, se o nosso cérebro, o neurônio espelho, ele aprende observando através do espelho, através do exemplo, as coisas ruins, o inverso também é verdadeiro. Então, eu preciso olhar as coisas positivas, eu preciso trabalhar a minha mente com a coisa positiva. Eu preciso, sim, aí tem algumas coisas da PNL que a gente usa para que a gente possa trabalhar isso. A gente precisa acostumar o nosso cérebro com a felicidade, com a alegria, com coisas boas. Se você quer ser um bom jogador de futebol, comece a ver os melhores. Se você quer ser um bom jornalista, comece a acompanhar os melhores. Você fala, Sandra, mas eu não tenho acesso a essas pessoas. E hoje em dia é muito fácil. Tem Instagram, começa a acompanhar as pessoas que falam sobre esse assunto. Uma vez eles falando sobre esse assunto, você vai se inteirar, você vai começar a ver essas pessoas, quais são os hábitos delas, como elas se comportam. Não esqueça, nós aprendemos pelo exemplo. Então, isso tudo impacta de forma positiva para que você possa crescer. Agora, você quer ser um excelente jornalista e você fica vendo, jornalismo, né, que fala de desgraça, que só usa a desgraça do outro para poder vender, é onde você vai parar. É isso que você quer? Perfeito, se é isso que você quer, a sua escolha não tem nada errado. Mas a grande questão é o que você quer para você. Se você acha interessante ser um jornalista policial, que vai lá e vai trabalhar nessas redes de TV aberta, que falam da desgraça do outro, enfim, N coisas, ok, sem problema. Aí você vai falar, Sandra, mas essa é a realidade. Mas essa é a realidade que você quer? Eu não preciso ficar olhando essas coisas. E depois, presta atenção, essa realidade ela só serve para deixar você mais preguiçoso. Ela serve para quê? Para fundamentar a situação que você está. Sabe como que o seu cérebro funciona? O nosso cérebro, ele vai fazer de tudo para economizar energia. Então, você está lá sentadinho no seu sofá, olhando toda essa desgraceira. Aí o seu cérebro fala para você assim, tá vendo? Por que você vai levantar do sofá e fazer alguma coisa? Tem gente pior que você.
Então você está buscando coisas para justificar você ficar sentado no sofá e não ir para ação. Você está justificando, olhando tudo isso, fala, poxa, tem gente pior do que eu, tem gente que não, ó, tá vendo? Eu acredito que quando acontece um acidente, é impressionante, todo mundo para olhar a desgraça do outro. Ufa, aconteceu com outro, nossa. Então a situação que eu estou ainda está melhor, por pior que esteja, ainda estou melhor. Olha só o outro como está. Sofreu um acidente, está com um problema, um monte de coisa. Então assim, a desgraça do outro acaba justificando e fundamentando a preguiça que o meu cérebro muitas vezes tem, e ele tem isso, nós temos isso, porque nossa evolução é nesse sentido, ou seja, economizar o máximo de energia possível, ele precisa reservar o máximo de energia, e quando você vai fazer algo novo, isso cansa e gasta energia, e ele vai dizer para você, por isso que a gente tem que ter constância. Para você adquirir um novo hábito, não é de um dia para outro, você vai na academia, é um dia por vez. Você quer aprender, Sandra, eu gostaria de ter o hábito da leitura. Começa lendo, eu não consigo ler nenhuma página. Lê um parágrafo, depois o segundo parágrafo. Chega, depois você vai para uma página. Quando você vê, você está lendo um capítulo, depois 2 capítulos. E assim você vai adquirindo o hábito da leitura. Porque você vai o quê? Fazendo, né, aquele processo de, aquele carreirinho. Opa, porque se você não está bem, quanto tempo você levou para ficar aí, as escolhas que você fez e o quanto tempo você está ali junto com pessoas que não te incentivam, que não dão atenção para você como você deveria. Você fala, eu vou fazer algo, ela fala, imagina, você para quê? Para que eu vou fazer isso? Não tá bom assim? Não, não tá. É você que tem que escolher se está bom ou não, percebe? Então assim, olha só como o ambiente interfere na sua vida. Eu mesma, se dependesse do ambiente, eu não teria feito nem mestrado nem doutorado, como eu falo para todo mundo. A pessoa, eu fui num congresso na PUC, essa pessoa me convidou para ir junto. Chegando lá, ela falou, eu falei, gente, eu gostei disso daqui, eu quero fazer o meu mestrado aqui. Ela falou, imagina você, Colona, interior do Paraná, aliás, hoje um grande beijo para minha cidade, Paulo Frontin, 70 anos. Muito orgulhosa de ser colona, sim, ser de Paulo Frontin, falar leite quente, sou paranaense, sim, e frontinense com muito orgulho. É uma terra linda, maravilhosa, aquela Serra da Esperança é inspiração e você, né, recarrega suas energias, enfim, e o povo também, não posso dizer que não gosto, amo aquele povo, minha família está lá, minhas raízes estão lá, então tenho muitos amigos, e então esse ambiente com o qual, né, de onde eu vi, que tinha uma infância muito boa, onde nós corríamos o tempo todo, era no campo, no rio, enfim, uma amizade muito gostosa. Então, assim, a gente cresceu um cuidando do outro, um ajudando o outro, e tem as coisas ruins, também tem as coisas ruins, mas eu só consigo lembrar de coisas boas, né? Tem coisas boas e tem outras coisas que, por exemplo, na minha tradição, que tem que ser ucraniana, tem que ter a disciplina, que tem todo, também me travou em algumas coisas. Também me travou. Tanto é que, aí indo para o mestrado e doutorado, falei, pois é, eu sou isso tudo mesmo. Sou caipira, sou, né, transparente, branquela mesmo, falo leite quente, tenho esse sotaque de caipira que eu não perco mesmo e me orgulho dele. Então, ou seja, eu tenho orgulho de quem eu sou e de onde eu vim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, ter orgulho de quem a gente é e de onde nós viemos. A gente tem que honrar, porque bem ou mal foi a forma de como as pessoas nos ensinaram, então eu tenho muito orgulho da minha tradição. Hoje eu percebo sim quais são as travas, ou seja, as questões que a cultura me limitou, tem algumas coisas que me limitaram, mas mesmo assim eu sou muito feliz com isso. Porque essa foi a minha base e eu me orgulho, e conhecendo essa minha base, e de onde eu vim, esse ambiente que eu vim, como que ele me ajudou a superar muitas coisas e como ele também me travou em algumas coisas. Mas hoje eu tenho consciência e eu consigo trabalhar com esses padrões que me limitaram. Então a pessoa falou pra mim, imagina, você vai fazer mestrado? Pois é, eu vou. Então assim, nem todas as pessoas conseguem fazer isso, dizer, olha, eu vou sim, vou fazer. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na PUC de São Paulo. Então era aquela coisa, imagina fazer na PUC de São Paulo. Eu falei, uai, qual o problema?
Ah, mas você não é boa o suficiente para isso. Olha assim, filha, quem sabe se eu sou boa ou não sou eu. E aí eu fui, estudei pra caramba, noite sem dormir. A gente sabe quem vai fazer um mestrado, qualquer coisa que você vai fazer e vai se dedicar, você vai ter que deixar algumas coisas de lado, igual vai ter que deixar algumas festas, vai ter que deixar algumas coisinhas ali, que são os prazeres momentâneos, para que a gente tenha um prazer muito maior lá à frente. Então, a satisfação que eu tenho hoje em ter feito o que eu fiz, deixando alguns prazeres, né, momentâneos, uma felicidade momentânea de lado, não se compara à gratidão que eu tenho e a satisfação que eu tenho de ter feito o que eu fiz, o caminho que eu percorri para chegar até onde eu cheguei. Então, essa é a questão. O ambiente, a pessoa podia dizer, pô, Sandra, que legal, vem fazer sim, olha, interessante. Na hora eu fiquei triste com ela. Falei, poxa, né, com essa pessoa. Amigo, amiga, ali, falar um negócio desse. Falei, tá bom, mas hoje eu agradeço. Porque ela me desafiou. Eu sou uma pessoa que precisa ser desafiada muitas vezes para fazer certas coisas. Eu mesmo me desafio a fazer certas coisas, mas quando vem alguém falar, você não é capaz, hoje eu olho e falo assim, ok, sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu escolho fazer ou não. Então, percebo, o ambiente ele interfere na sua vida sim, mas você fará a escolha. Tá certo. Ah, você não tem competência. Pera lá, eu posso não escolher fazer, mas eu tenho competência. Porque esse cérebro aqui, ele pode fazer o que você quiser, desde que você determine e você faça suas escolhas. A partir do momento que você tem foco e você desenha o processo, o que vai acontecer? As coisas vão acontecendo, porque o nosso cérebro ele vai nos aproximando daquilo que a gente quer. Uma outra hora eu faço uma live para explicar um pouco melhor isso. Tá? Então, assim, hoje eu tô falando do ambiente, então é essa questão. Não se deixe levar pelo ambiente, esteja presente, saiba, porque o seu cérebro, você fala, não, estou presente, Sandra, imagina, ninguém vai fazer isso comigo. Mas você começa, o seu cérebro ele está observando tudo, lembra? Ele observa tudo e ele está aprendendo, ao mesmo tempo ele está aprendendo. Se ele está aprendendo, vai chegar uma hora que isso vai para o seu inconsciente e fala, poxa, mas por que eu tomei essa decisão? Eu não fiz isso, né? Ninguém, mas você viu, você escutou e você muitas vezes acaba comprando aquilo como verdadeiro. Vamos lá, Bé Ribeiro, olá, Bé. Roberta, né? Roberta Ribeiro, sei até o nome, olha que tudo. Tem sempre alguém tentando desacreditar da nossa capacidade de vencer. E por incrível que pareça, gente, as pessoas mais próximas a nós acabam fazendo isso. E é por maldade, ela também vem de um determinado meio, ela também vem de um ambiente. Se ela vem de um ambiente onde as pessoas são o tempo todo criticando, as pessoas estão o tempo dizendo que não pode, que não dá, que não vai, você acaba, né? Ela acaba trazendo isso para a vida dela e ela ainda não tem consciência, muitas vezes, até do que ela tá falando, né? Às vezes tinha um ditado, coitado, não sabe o que tá falando. Às vezes a pessoa, ela não sabe realmente do que ela está falando, porque está ali no seu inconsciente. Ela comprou as coisas como verdadeiras e ela tem isso no inconsciente. Alguém disse para ela que é daquela forma, e se ela não começar a fazer um trabalho de autoconhecimento, ela começar a buscar entender, principalmente por que as coisas não estão dando certo, aí ela começa a ter consciência. Quando ela começa a ter autoconhecimento, ela começa a ter consciência, ela começa a ver que os padrões que foram passados para ela, seja na religião, na família, na escola, são padrões que estão limitando, são padrões que são preconceituosos. Isso tudo faz com que bloqueie a comunicação e ela não consiga seguir. Mas infelizmente na minha família, graças a Deus, assim, eu diria que tudo que eu faço, a minha família é muito legal, porque eles são, entre aspas, as minhas cobaias. Então, se eu tô fazendo um curso que é voltado para energia, eu falo com meu irmão e falo, eu quero fazer, faz em mim, né? Um trabalho de energia, enfim, faz em mim. Eu faço, a gente vê, pô, deu certo. Aí todo mundo fala, tia, faz isso também, faz aqui. Então, eles acabam me ajudando dessa forma.
Então, eu e a minha família, eles acabam sendo o meu laboratório. E é muito legal isso, porque nós vamos crescendo junto, não é só a Sandra que está crescendo. Eu percebo que as pessoas próximas a mim, a minha família, as pessoas que estão próximas, elas acabam também entrando nessa congruência e eles acabam crescendo. Cada um, eu não exijo. Antes eu era assim, pô, se é bom pra mim, você tem que fazer. Hoje não, hoje eu pergunto, porque eu não posso entrar no campo do outro, eu não posso entrar na vida do outro e exigir que ele faça a mesma coisa que eu acho que é legal pra mim, mas pode não ser para o outro. Talvez o outro ainda não esteja preparado para escutar aquilo que eu tenho para falar. Então hoje eu pergunto, você aceita, você deseja fazer isso? Então eu pergunto e eles falam, ah, beleza. E quando pequena, minha mãe e meu pai também não me travavam. Eles diziam, o que é isso que você quer? Vai lá, faz, vai fazer. E nós estamos aqui, era mais ou menos isso. A retaguarda está aqui, mas vai lá e faz. Tanto é que meus pais, eles, sim, católico, eles iam na igreja, tem toda aquela coisa. Mas eles não iam tanto quanto eu, e eles não me proibiam de ir à igreja. E hoje eu percebo que eu ia à igreja sim, mas é porque eu gostava de brincar com as meninas. Eu adorava ir na igreja, a igreja fica 50 metros da minha casa, a igreja ucraniana. E eu adorava, eu ficava brincando com as meninas, e elas brincavam comigo, eu era pequena, elas me colocavam no tapete, ficava para limpar a igreja, eu ficava no tapete, elas, sabe a brincadeira de puxar para você lustrar o chão? Então eu me divertia muito, o tempo todo lá. Mas só que eu não sabia, e os meus pais também não, que ao mesmo tempo que eu estava ali brincando, eu estava observando tudo. O meu cérebro estava observando tudo. E aí eu fiquei pensando, gente, por que eu fiquei tão rigorosa, tão rígida, com tanta disciplina? Meu pai e a minha mãe, eles eram mais tranquilos, eles não eram assim de, porque você tem que fazer isso. Não, eles nos davam a opção muitas vezes de escolha. Algumas coisas não, mas não era aquela coisa, porque você tem que ir na missa hoje. Não, você vai se você quiser. Tanto é que nunca ninguém me obrigou a ir à missa, por exemplo, que como eu falo, eu sou católica. Eu ia porque eu gostava de brincar, mas esse ir à igreja, estar o tempo todo no colégio das meninas, ali internas, no colégio interno, convivendo com elas, eu ia para brincar, mas os meus neurônios espelhos estavam observando tudo. E aí o que eu fiquei? Uma madre superiora, que daí eu achava legal. Falar, pô, que legal a forma de como a madre superiora lá, ela fazia as coisas e todo mundo obedecia. E aí eu fui ver da onde que veio tanta essa rigidez, tanta essa questão da disciplina. Sim, nós temos, até por ser descendentes de ucraniano e toda essa tradição tem a disciplina sim, mas ali era muito mais. Então eu fui aprendendo, e quando eu vejo, até por achar legal aquilo, porque eu via todo mundo obedecendo, eu falei, eu quero que todo mundo me obedeça. Quando eu acabava fazendo isso em casa, em outros lugares também, então eu virava a generala, Uma vez uma amiga, ela falou o seguinte, Sandra, eu queria ser freira, eu queria ir para o convento. Elas foram, eu não. Aí elas falaram o seguinte, Sandra, você não foi para o convento, mas o convento vai com você aonde você está. Eu falei, caramba, isso foi forte, E era mais ou menos isso. Hoje eu percebo que é isso. Eu trouxe tudo isso que eu achava legal, que eu comprei como legal e eu trouxe para minha vida. Então assim, mas sua família não era legal? Sim, a minha família, sim, me passaram vários valores, questões éticas que são, sim, da minha família e eu trago isso, questão de ser honestidade, cumprir com palavra, dentre outras coisas, vem da minha família, mas algumas das minhas atitudes eu fui construindo, olhando todo aquele processo que foi feito naquele colégio interno, naquela igreja que eu frequentava muito, e eu escolhi. Como diz a Silvia Lânia, nossas atitudes são formadas quando a gente nós escolhemos, nós vamos elencando. Por isso que muitas vezes você pode dizer, olha, eu criei os filhos todos iguais. Todos, mas cada um tem um livre arbítrio para escolher aquilo que ele quer. Então, uma professora que você acha legal, igual eu achava legal as freiras, a forma de como elas agiam, eu achava muito interessante. Eu comprei isso para mim como verdadeiro e acabei, seguindo o exemplo muitas vezes em várias situações. Então, é um professor, um tio. Eu percebo que alguns os meus sobrinhos, algumas coisas eles têm igual, eu falei, o meu sobrinho ele dirige igual a mim.
ele me tem como exemplo, ele aprendeu a dirigir comigo, enfim, ali o dia a dia. Eu dirijo igual o meu irmão. Então ele até fala, tia, você dirige muito bem, mas você aprendeu com o tio. Olha que eu falei, menino, para de ser machista, não pode ser esse preconceito todo. Então ele dá risada. Você dirige muito bem que você aprendeu com o tio. Realmente eu aprendi com o meu irmão porque eu ficava o tempo todo com o meu irmão. Aonde ele ia, eu estava junto, enfim, ele ia para a obra, ela ia, eu junto com ele para as obras. Enfim, e o tempo todo junto com o meu irmão. E eu vou observando, você vai observando e você vai aprendendo através do exemplo. Então, por isso que a gente tem que observar muito. Hoje eu consigo ver isso, de onde eu trouxe tudo isso. E a partir do momento que eu consigo ver que realmente, uma boa fase da minha vida, eu lembro que eu dei aula para um curso de segurança patrimonial e eram militares que estavam lá, pessoal de segurança patrimonial, eles falavam, professora, para você não tem patente. Ou seja, eu era a generala. E a gente adora, né? Imagina, é o poder. Quem abre a boca para falar alguma coisa em sala de aula? Tá aí o seu Danilo, né, seu Danilo? Acho que o seu Danilo já pegou uma fase mais tranquila da professora, não era aquela coisa, né, tão generala, mas ainda assim não significa que eu não sou isso tudo. Eu sou. Mas hoje eu controlo. Hoje eu sei quando eu tenho que ser mais ríspida, mais rígida, quando eu tenho que trazer a madre superiora para trabalhar, para falar, quando eu tenho que trazer o general para falar, e quando eu tenho que ser a Sandra mais suave, mais tranquila, como a minha mãe foi, né? Como a minha mãe sempre era, carinhosa, sorridente, o tempo todo sorrindo, o tempo todo brincando. Então, tenho isso muito, inclusive geneticamente, eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai. Então, eles não tinham esse padrão general, muito pelo contrário. Tanto é que lá em casa eu nunca levei uma surra, porque em criança não se bate. Então, tive um professor que pegava muito no pé. Os professores pegam muito no pé. Eu já não era nem de pegar no pé, o povo me olhava. Infelizmente ele já faleceu. Que Deus o tenha. Agora eu não sei se foi bom ou ruim para você, né, Danilo? Então, assim, hoje, quando as pessoas assistem as minhas aulas, eu já teve alunos que foi meu aluno na graduação e depois eu encontrei ele na pós-graduação. Eles falam, nossa, professora, que mudança. Então, hoje eu sou muito mais flexível, hoje eu não trabalho com a questão do poder de que as pessoas têm que me obedecer em sala de aula, mas sim com o respeito. Eu respeito o meu aluno, eu trabalho cada aluno do jeito que ele é, com o que ele tem, e eu tenho um retorno melhor. Então, percebe? Eu precisei fazer todo um resgate, inclusive o meu mestrado e doutorado me ajudaram muito, porque eu fui falar sobre as mulheres ucranianas do sul do Brasil. E aí eu fui entender essas mulheres e me entender. Então, hoje, eu consigo me ver melhor, eu consigo trabalhar essa Sandra. Não tem como eu simplesmente eliminar a Sandra, né, desse passado. Mas eu aprendi muito com essa Sandra do passado e hoje eu procuro me policiar para que eu não seja, né, tão ríspida. Só sou ríspida na hora que eu entendo que convém ser. Porque também a gente não pode ficar fazendo papel de bobinho. Tem hora que você tem que ser assim, você tem que pegar ali e falar, opa, peraí, não é assim, também não é me fazer de boba. Não é assim que funciona. Então, o seu tom de voz, a sua postura, o seu corpo vai literalmente falar, não é assim que funciona. Mas hoje eu trabalho com essas emoções com muito mais harmonia. Na verdade, não, sempre me dei bem com ele. A gente se identifica também com as pessoas que são muito parecidas com a gente, né? Eu me identificava muito bem, eu nunca tive problemas com chefes que eram muito autoritários, porque será, né, Sandra? Eu lembro que os chefes mais autoritários eu desenvolvia muito mais, eu não tinha problema com eles, e eles falavam, as outras pessoas, outros funcionários falavam, mas Sandra, como é que você consegue conversar com essa pessoa? Como é que você consegue falar com ele e ele faz tudo o que você quer? Porque eu era igual, não tinha diferença ali, pouca diferença. Então, assim, quando a gente começa a se perceber, a gente começa a ver aonde que a gente está errando também. E quando eu começo a fazer isso, aí eu tenho propriedade sobre as minhas emoções. Eu domino as minhas emoções e aí ninguém no ambiente vai dizer você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Você tem o quê? Né? Notoriedade de si e para decidir as suas escolhas. Hoje pode me falar o que quiser, você não leva jeito para isso.
levo, mas eu não escolho fazer. Né? Então essa é a grande diferença. Mas para isso a gente precisa entender, ficar presente. Como que eu fico presente? Quando eu começo a entender as minhas emoções. Quando eu começo a praticar exercícios que fazem com que o meu cérebro fique mais presente e eu entenda quais são os padrões emocionais que estão me limitando. O que eu aprendi no meu passado ou aprendo no meu dia a dia que estão me limitando e não estão sendo contribuição. Nós temos que procurar coisas que são contribuição. O que nos limita, você fala, ok, essa é a sua opinião, guarda pra você, mas mexeu, doeu, mas se doeu, eu vou trabalhar e você fica com a sua, porque eu vou cuidar da minha ferida. Então é nesse sentido que eu quero que vocês percebam o ambiente. O ambiente interfere sim no seu dia a dia, interfere na sua vida e muitas pessoas não desenvolvem porque elas não querem saber daquele ambiente, por pior que aquele ambiente seja e não esteja agregando. Gente, se eu quero crescer, eu preciso deixar algumas coisas de lado. Eu tenho que deixar minha mãe e meu pai assim, eu tenho que deixar. Você não vai deixar de amar, você não vai deixar de ser filho. Você vai se afastar por um determinado período, vai se conhecer melhor, vai se fortalecer e aí você volta. Não vai deixar de falar, só não vai frequentar o ambiente. Legal, tudo bem, é que eu estou ocupado, enfim. Até você se fortalecer e você chegar lá e as coisas que os outros vão te dizer não vai mais te afetar. Então o que eles vão falar, fica, beleza, tranquilo, é sua opinião, eu respeito, mas eu sei quem eu sou. Então é nesse sentido que a gente tem que começar a perceber como esse ambiente impacta na nossa vida, desde o passado, inclusive os nossos ancestrais, tá? Impactam diretamente na nossa vida, no nosso dia hoje, ainda hoje. Então, eu acho que eu sempre falo que deixa eu ver que horas, 18h46. Falo, o meu sobrinho que disse, tia, você vai conseguir fazer uma live de 10, 15 minutos? Dúvida? Pois é, já são 40 minutos aqui falando com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Senhor Danilo, quem mais que tá aqui? Bom, então, caso tenha algumas perguntas, também amanhã eu vou falar muito sobre isso, como a gente trabalhar um mapa. E pra gente sair disso tudo, a gente precisa do quê? Coragem. Coragem, porque a gente vai ter que falar não muitas vezes pra mãe, não para esposa, não para os amigos que a gente ama, não para muita gente que a gente entende que é importante. Então a gente precisa de coragem para tudo isso, coragem para enfrentar esses medos. Então amanhã eu darei uma aula, né? Eu diria que é um mini curso, onde eu vou trazer ferramentas para que a gente trabalhe isso, como identificar, porque só dar as ferramentas não vai resolver. Então, e como você vai identificar isso? Você vai entender qual é o seu propósito de vida. Diante do seu propósito de vida, vai aprender como falar não para as pessoas e terminar um 2022, começar um 2023 diferente, se apropriando da sua vida, se apropriando dos seus sonhos, fazendo seus planos a dar certo, porque para dar certo tem que trabalhar com os meus 10% de consciência, porque 90% é emocional. Se eu fico muito no emocional, eu não sei dizer não, eu não consigo me afastar do ambiente e eu preciso trabalhar isso para que eu possa ter uma vida mais leve, mais tranquila, de acordo com aquilo que eu vim fazer nessa vida. Você tem um propósito, você não veio aqui para nada. Você veio sim porque você tem algo a fazer, todos nós temos. Então, esse é o objetivo do mapa da coragem, é entender esses porquês, entender como o nosso cérebro funciona, fazendo exercícios práticos, para que a gente vá para aquelas festas que nós vamos normalmente e você acha que vai ser uma maravilha e de repente começam as brigas em família. Então, como que a gente vai evitar isso para ter um ano novo mais tranquilo e 2023 fazendo todos os nossos planos, nossos sonhos, fazendo os planos e que eles venham a dar certo sim, tá bom? Gratidão a quem está aqui. E amanhã, não esqueça, às 20 horas,
nós teremos o nosso encontro, que você, para poder participar, entra no link da bio, vai lá no botãozinho, aula 15, né, 15/12 às 20 horas, você vai para o WhatsApp e lá eu darei o link do Zoom para que a gente faça uma aula bem dinâmica e divertida para que a gente possa sair aí dessas amarras que só fazem a gente patinar. Então vamos entender tudo isso e resolver, tá bom? Espero vocês. Beijo, até mais.